Pastoreando o Coração da Criança. Autor Tedd Tripp. Introdução. Jennifer estava deixando de fazer sua lição de casa. A professora chamou os pais da menina para pedir-lhe ajuda. Eles não podiam ajudá-la. Apesar de seus 12 anos de idade, Jennifer não os obedecia. Ela não estava debaixo de suas autoridades. Seus pais esperavam que a escola fornecesse a orientação e a motivação que eles não estavam podendo oferecer à sua filha. Essa história é bastante comum. Na idade de 10 a 12 anos, muitos filhos já saíram de casa. Não estou me referindo ao trágico caso dos garotos da Times Square na cidade de Nova York, ou da Candelária no Rio de Janeiro. Refiro-me a muitas crianças que na idade de 10 a 12 anos já deixaram efetivamente de considerar a mãe e o pai como uma autoridade ou um referencial para suas vidas. Nossa cultura perdeu seus recursos que nos diz respeito à criação de filhos. Somos como um navio sem leme e sem rumo. Não temos senso de direção, nem a capacidade de orientar a nós mesmos. Como isso aconteceu? Vários problemas convergiram a essa encruzilhada em uma época e cultura. Muitas pessoas têm filhos, mas não querem agir como pais. Nossa cultura os tem convencido de que precisam satisfazer sua sede pessoal por realização. Em uma cultura de autoabsorção, filhos são uma evidente desvantagem. Assim, os pais passam um tempo mínimo com seus filhos. A noção de qualidade de tempo é mais atraente do que a antiga ideia de quantidade de tempo. Os pais de hoje são parte de uma geração que jogou fora a autoridade. Os protestos raciais e antiguerras do ano 60 moldaram fortemente suas mentes. O movimento de protestos desafiou os corretos padrões morais e sociais e mudou a maneira de pensarmos sobre autoridade e direitos individuais. Como resultado, não é mais culturalmente aceitável que o pai seja o chefe do lar. A mãe não atende obedientemente ao que o pai diz, nem mesmo finge atendê-lo. O pai não tem mais respeito pelo patrão ou receio de ser demitido por capricho. Os chefes de ontem usavam autoridade para atingir os seus alvos. Os de hoje usam abonos e incentivos. O que quero dizer com isso? Simplesmente que as crianças criadas nesse clima não mais se assentam enfileiradas na escola, não mais costumam pedir licença para falar, não têm mais medo de responder mal aos pais, não aceitam um papel submisso na vida. Como isso afeta a criação de filhos? Os velhos métodos de criação não funcionam mais. Os velhos métodos de exercer autoridade são ineficazes. E não conhecemos nenhum outro novo método que funcione. A igreja pediu emprestado ao mundo o velho método de criação, tipo, obedeça, garoto, senão eu vou puxar sua orelha. Isso parecia funcionar. As crianças pareciam obedecer. Eram exteriormente submissas. Este método não funciona mais, visto que nossa cultura não atende mais à autoridade como fazia apenas uma geração. Lamentamos a decadência desse método de criar filhos, porque sentimos falta de sua simplicidade. Receio, porém, que temos ignorado os meios e os objetivos antibíblicos desse método. Hoje, os pais estão frustrados e confusos, os filhos não reagem mais como deveriam e os pais não entendem o motivo. Muitos concluíram que a tarefa de ser pai é impossível. Alguns simplesmente desistem frustrados. Outros tentam fazer funcionar métodos ainda mais antigos, exercendo autoridade ao extremo. Enquanto isso, uma geração de crianças está se estragando. Nossa cultura evangélica está quase tão confusa quanto a sociedade em geral. Estamos perdendo os nossos filhos. Os pais de filhos pequenos vivem com temor mortal da adolescência. Os pais de adolescentes lembram seus filhos continuamente de que o dia deles chegará. Quando eu tinha 3 filhos adolescentes, as pessoas procuravam me consolar. Era de se esperar que os problemas crescessem junto com os filhos. O propósito desse livro é afirmar que a situação não é sem esperança. Você pode criar filhos com métodos santos
independentemente da época na qual vivemos. Não precisa e de fato não deve se esquivar por concluir que essa tarefa é impossível. A experiência pode lhe dizer que o fracasso é inevitável, porém a experiência é um guia inseguro. O único guia seguro é a Bíblia. Ela é a revelação de um Deus que tem conhecimento infinito e, portanto, pode oferecer-lhe verdade absoluta. Deus lhe deu uma revelação suficiente e completa. Ela apresenta um quadro exato e compreensível a respeito de filhos, pais, vida familiar, valores, treinamento, desenvolvimento, disciplina. Tudo o que você precisa para estar equipado, a fim de executar a tarefa de criar filhos. Os métodos de Deus não têm sido comprovados como inadequados, simplesmente não estão sendo experimentados. A igreja espelha os problemas de nossa cultura porque na geração passada não estávamos realizando biblicamente a tarefa de criar filhos. Estávamos aplicando apenas o que funcionava. Infelizmente, ainda estamos tentando fazer a mesma coisa, embora devido a mudanças em nossa cultura, isso não mais funcione. Deixe-me dar uma visão geral dos princípios bíblicos para a tarefa de criar filhos. A autoridade. Deus chama suas criaturas para viverem sob autoridade. Ele é a nossa autoridade e outorgou autoridade às pessoas dentro das instituições que estabeleceu: lar, igreja, estado e negócio. Vocês não devem se envergonhar de serem autoridade sobre os seus filhos. Vocês exercem autoridade como agentes de Deus. Não devem orientar seus filhos segundo seus próprios interesses e conveniências. Precisam orientá-los segundo os padrões de Deus para o bem deles. Nossa cultura tende continuamente a assumir os extremos. Em autoridade, tendemos a um autoritarismo excessivo, uma abordagem do tipo John Wayne, ou uma postura fraca. Deus os chama através de sua palavra e exemplo a exercerem uma autoridade verdadeiramente gentil. Deus os chama a exercerem autoridade e não a obrigarem seus filhos a fazerem o que vocês querem. Ele os chama a serem verdadeiros servos, ou seja, autoridades que entregam suas próprias vidas. O propósito dessa autoridade na vida de seus filhos não é mantê-los debaixo do seu poder, mas capacitá-los a serem pessoas autocontroladas que vivem livremente sob a autoridade de Deus. Jesus é o exemplo deste estilo de vida. Aquele que tem o comando, aquele que possui toda a autoridade, veio como um servo. Ele é o soberano que serve, também é servo que governa. Ele exerce a autoridade soberana que é gentil, autoridade exercida em favor de seus súditos. Em João 13:3, mesmo sabendo que o Pai colocara todas as coisas sob a sua autoridade, Jesus tomou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Quando seu povo se submete à autoridade, é capacitado a viver livremente na liberdade do Evangelho. Como pais, vocês precisam exercer autoridade. Precisam exigir a obediência de seus filhos, visto que eles são chamados por Deus a obedecerem e a honrar vocês. Precisam exercer autoridade não como um cruel carrasco, mas como quem verdadeiramente os ama. Os pais que são déspotas benevolentes não veem seus filhos apressados em abandonar a casa. Os filhos raramente deixam um lar onde suas necessidades são atendidas. Quem gostaria de deixar um relacionamento onde se sente amado e respeitado? Quem abandonaria pais que os conhecem e os entendem? Que filho fugiria de alguém que o compreende, entende a Deus e os seus métodos, entende o mundo e suas maneiras de funcionar, alguém que está comprometido em ajudá-los a ser bem-sucedidos? Durante 20 anos de administração escolar, criação de filhos, trabalho pastoral e aconselhamento, observo que os filhos em geral não resistem à autoridade que é verdadeiramente gentil e altruísta. Pastoreando. Se a autoridade descreve de maneira mais correta o relacionamento entre pai e filho, a melhor descrição das atividades do pai em relação ao filho é pastorear. O pai é o guia do filho.
Este processo de pastorear ajuda a criação a entender a si mesmo e ao mundo em que vive. O pai pastoreia o filho através da avaliação deste e de suas reações. Ele o pastoreia a fim de que entenda não apenas o que de suas ações, mas também o porquê. Como pastor de seu filho, você quer ajudá-lo a entender a si mesmo, como uma criatura feita por Deus e para ele. Você não pode mostrar-lhe essas coisas meramente pela instrução. Deve guiá-lo no caminho da descoberta. Precisa pastorear seus pensamentos, ajudando-o a aprender o discernimento e a sabedoria. Esse processo de pastorear é uma rica interação com seu filho, mais rica do que simplesmente dizer-lhe o que fazer e pensar. Pastorear envolve investir sua vida em seu filho, através de uma comunicação aberta e honesta que expõe o significado e o propósito da vida. Não é simplesmente direção, mas sim direção em que há autorrevelação e compartilhamento. Valores e vitalidade espiritual não são simplesmente ensinados, mas assimilados. Provérbios 13:20 diz: quem anda com o sábio será sábio. O objetivo de um pai sábio não é simplesmente discutir, mas demonstrar o frescor e a vitalidade de uma vida dedicada integralmente a Deus e à sua família. Ser pai ou mãe é pastorear o coração dos filhos nos caminhos da sabedoria de Deus. A centralidade do Evangelho. As pessoas frequentemente perguntam se espero que meus filhos se tornem crentes. Costumo responder que o Evangelho é poderoso e atraente. Ele atende de modo singular às necessidades de toda a humanidade. Portanto, espero que a palavra de Deus seja o poder de Deus para a salvação de meus filhos. Essa expectativa fundamenta-se no poder do Evangelho e sua adequação às necessidades humanas, não na aplicação de uma fórmula correta capaz de produzir filhos crentes. O foco central na criação de filhos é o Evangelho. Você precisa direcionar não apenas o comportamento de seus filhos, mas as atitudes de seus corações. Precisa mostrar não apenas o que, mas também o porquê de seus pecados e fracassos. Seus filhos necessitam desesperadamente entender não apenas o que fizeram exteriormente de errado, mas também por que o fizeram, que é o aspecto interior. É necessário ajudá-los a perceberem que a palavra de Deus trabalha de dentro para fora. Portanto, na criação de seus filhos, o objetivo não pode ser simplesmente ver crianças bem comportadas. Seus filhos devem também compreender por que pecam e como experimentar uma mudança interior. Às vezes, os pais dão aos filhos padrões abaixo dos padrões bíblicos, pensando que os seus filhos, por não serem cristãos, não podem de coração obedecer a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz para fazer o bem àqueles que nos maltratam, mas quando os filhos são empurrados no pátio escolar, os pais lhe orientam a ignorar o ocorrido, ou pior, alguns pais orientam seus filhos a revidar quando alguém bater neles. Este conselho antibíblico afasta as crianças da cruz. Não se precisa da graça de Deus para ignorar o opressor. Não se precisa da graça sobrenatural para lutar por nossos direitos. Para fazer o bem ao opressor, orar por aqueles que nos maltratam e confiar a vida ao justo juiz, requer que uma criança veja a si mesma face a face com a pobreza do seu próprio espírito e a sua necessidade do poder transformador do Evangelho. A lei de Deus não é fácil para o homem natural. Seu padrão é elevado e não pode ser alcançado à parte de Deus e da graça sobrenatural que vem dele. A lei de Deus nos ensina a respeito da nossa necessidade de graça. Quando você deixa de expor o padrão divino, rouba de seus filhos a misericórdia do Evangelho. Internalizando o Evangelho. Em última análise, seus filhos devem internalizar a mensagem do Evangelho. Cada filho dentro de um lar cristão, em alguma ocasião, examinará as reivindicações do Evangelho e decidirá se abraçará a verdade contida nele. Veja o processo dessa forma.
Ele conhecerá as declarações do Evangelho e decidirá tomá-las para si mesmo ou lançá-las fora. O pai e a mãe têm uma oportunidade maravilhosa de ajudar os seus filhos adolescentes a buscar com honestidade todas as respostas às suas perguntas de fé. A palavra de Deus é forte. A fé cristã pode suportar um escrutínio preciso e honesto. Todas as pessoas não têm a obrigação de formular todas as perguntas, mas todos têm a obrigação de externar todas as suas próprias perguntas. Mutualidade como povo sob a autoridade de Deus. Recentemente tive uma conversa com meu filho. Ele falava sobre as coisas que Deus estava lhe ensinando. Compartilhou novas descobertas sobre si mesmo e o que essas descobertas significavam no seu conhecimento de Deus, de forma que iam além das teorias. Enquanto conversávamos, parecia que eu falava não com o meu filho, mas com um outro homem. Não lhe dava instruções, compartilhávamos de boa experiência de conhecer a Deus. Gozei de um maravilhoso senso de mutualidade com este homem, que antes fora um garoto a quem instruí, disciplinei e por quem lutei em oração. Obrigado, Deus.